amigo professor. Aqui é o professor Edilson Tomás de Souza. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, vai lá, se inscreve. Aqui no canal a gente traz muita dica para você professor, para você gestor, para você coordenador pedagógico. E nesta aula de hoje a gente vai trazer uma aula inaugural, né, do componente projeto de vida, como sugestão para você poder trabalhar aí com suas turmas de primeiro ano do novo ensino médio. Então, iniciando, a gente deve acolher, né, a nossa turma com as boas-vindas, né, dando boas-vindas ao ano de 2023, o retorno à escola, uma acolhida assim bem calorosa com seus estudantes. Em seguida, é sempre bom a gente trazer uma reflexão, né, uma frase, e aqui a gente traz essa frase: a escola é muito mais que um lugar, ela é parte de quem é você. E aí a gente pode estar fazendo com que o estudante interaja, né, nesse momento de reflexão, e aí ele dá a sua opinião, refletir sobre a frase, falar da importância da escola. Em seguida, a gente pode estar introduzindo a nossa aula, né? Seria aí uma sequência. Então, nessa introdução da nossa aula, a gente vai apresentar de maneira assim bem resumida a dinâmica de como vai acontecer a nossa aula, o tema que a gente vai tratar. E aí, nessa aula, a gente vai falar sobre futuro, né? O que o nosso estudante espera do futuro, o que ele quer ser no futuro, onde ele quer chegar. E aí vem a questão de planejar o futuro, né, que é essencial para todo ser humano. Aquelas pessoas que conseguem definir ações para alcançar seus objetivos e que atuam em favor disso, elas têm mais possibilidade de realizar esses sonhos, né? Então a gente vai falar na aula sobre sonhos, a gente vai falar sobre escola, sobre a importância, né, de você estudar e de você também planejar onde você quer chegar. E é importante que a gente coloque também algumas questões para o coletivo, né? Algumas questões para a gente refletir. Perguntas como essa: qual o seu sonho? Então vamos perguntar aos nossos estudantes qual o sonho deles, o que é que eles têm em sonho, em mente, o que é que eles querem ser no futuro, onde é que eles querem chegar, qual o seu sonho ou seus sonhos. E aí em seguida a gente pode estar questionando como a escola ela pode te ajudar a alcançar esse sonho. Se ele já mencionou o sonho dele, a gente pode perguntar de que forma a escola ela pode contribuir para você atingir esse objetivo, alcançar esse sonho. Outra questão é o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. Aí uma pergunta que o aluno ele tem que responder individualmente, né? Ele vai ter que pensar, né? O que é que eu preciso para poder chegar onde eu almejo? Outra questão: estudar faz parte desse caminho que permitirá alcançar meu sonho? E aí a gente vai refletir sobre a questão do estudar. Em seguida, a gente pode também estar colocando mais questões. Que outras ações vão me auxiliar a chegar onde eu quero? E como recuperar os estudos após os dias pandêmicos? Você que está chegando aí, o aluno que está chegando no novo ensino médio, primeiro ano, ele passou aí por um período muito difícil, né? Que foi esse período pandêmico, esses dias pandêmicos que, de certa forma, provocou assim um desgaste muito grande na aprendizagem, né? Uma defasagem muito grande na aprendizagem. Então, como você recuperar esses estudos, né? Que foram atropelados por esses momentos difíceis? E aqui a gente traz a história, né, de Malala Yousafzai, que é uma paquistanesa, né, nascida em 1997 e que tem uma história assim muito bonita na questão da educação, porque ela vê aí na educação a mola mestra, né, para a transformação da sua vida, né, e a emancipação da juventude. Malala foi uma representante, é uma representante assim da educação de grande destaque internacional. Aos 11 anos foi obrigada a deixar os estudos, né? Mas seu pai, por ter uma escola privada, acabou orientando a Malala, ensinando a Malala e refletindo juntamente com Malala e seus irmãos sobre o papel, né, de cidadania, o papel de transformação e a importância da educação na emancipação da juventude e da mulher também. Então, Malala
foi, de certa forma, atentada, né, pelo Talibã, e tem toda uma história de resistência, de luta e de vitória. E aí a gente traz, né, aqui como sugestão, se trabalhar, né, com os estudantes, né, alguns vídeos curtos, como esse que eu peguei aqui no YouTube, que vai trazer a biografia de Malala em minutos, e também a sugestão de se trabalhar o livro, né? Eu Sou Malala, né? Sugeri para que os estudantes eles possam estar lendo esse livro, que é uma autobiografia, né? Escrito por Christina Lamb. Então Malala relata, né, através desse livro toda a sua história, né? E em seguida o professor pode estar discutindo com a turma, né, esse material. Então aqui a gente pode estar utilizando um vídeo, né, como esse aqui, ó. Biografia de Malala Yousafzai. Malala nasceu em 1997. É uma militante dos direitos das crianças, uma jovem paquistanesa que foi vítima de um atentado por defender o direito das meninas de ir à escola. Então, ó, fica aí a dica justamente para se trabalhar vídeos curtos, né, em sala de aula, para você estar aprofundando mais o tema. Também eu sugiro aqui que seja trabalhado essa entrevista que foi feita com Malala, né, onde ela relata, né, todo esse processo de transformação, So I'm grateful né, that I have such a da beautiful educação, family. da sua Both my família, parents, da they sua have supported vida, me, they always né? stand with me. Fala And for them, também I'm just their sobre daughter. o Just like prêmio que ela recebeu e uma série de questões voltadas à educação. Em seguida, eu sugiro que seja trabalhado, né, nessa primeira aula algumas regras de convivência em sala de aula. Eu também já tenho até um vídeo no canal que trata sobre essa questão isoladamente, né, sobre as regras de convivência. Então aqui, regra número 1, a gente pode estar discutindo com os estudantes a questão do chegar na hora certa na escola. É importante a gente começar a aula na hora certa para poder também terminar na hora certa. Então, a chegada à escola é algo muito importante, né, para o processo ensino-aprendizagem. Uma segunda regra seria sempre levantar a mão quando você tiver que fazer uma pergunta, né? Seria uma forma assim educada para evitar que no momento que fosse questionar, todo mundo está falando ao mesmo tempo. Então viraria aí uma bagunça na sala de aula, né? Outra regra seria ouvir o colega enquanto ele estiver falando, né? Nunca falar 2 ou 3 ao mesmo tempo. Ou então, quando um colega estiver falando, você está interrompendo com brincadeiras, com piadinhas, né? Com coisas que não agradam. Então, escutar, né, o colega antes de você falar. Outra questão, o espere sua vez. A mesma questão lá anterior de levantar a mão quando você for falar, né? A quinta regra seria você ser organizado. A organização faz parte, né, da vivência do estudante. Apenas as coisas necessárias elas devem estar na sua mesa, sobre a mesa, né? E o estudante está organizado para que no momento que o professor for entrar em uma atividade, numa discussão, ele ter o material aí condizente com o momento. É também importante que a gente coloque alguns lembretes nessa aula para os nossos estudantes. Alguns lembretes que são essenciais para que a gente tenha uma aula bastante produtiva, divertida. Um primeiro ponto que eu coloco como lembrete é a honestidade, né? Vamos ensinar os nossos estudantes, vamos desenvolver nos nossos estudantes a honestidade, né? Para que eles sejam honestos. Responsabilidade, isso aí tem sido um grande calo, né, para nós professores. Porque muitos adolescentes, eles não assumem muitas vezes os seus compromissos, as suas responsabilidades, comprometendo assim o processo ensino-aprendizagem. Outra questão, outro lembrete é o respeito com os outros, né? Então, o respeito é uma virtude aí muito importante que a gente precisa estar trabalhando com os nossos estudantes, né? A gentileza, o ser educado, a atenção, a participação, tudo isso aí é importante, né? E outro lembrete é que o nosso estudante ele seja um bom ouvinte, né? E aí a gente finaliza, né? Com gratidão pela atenção. Então fica aí a sugestão de um momento, né, que a gente pode estar abrindo sobre projeto de vida e entrando aí com algumas questões muito interessantes. Fica aí a dica.